Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do podcast Educar Sem Neuras. E hoje nós vamos começar de uma forma muito especial, que é agradecendo aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, por toparem realizar esse sonho junto comigo com os nossos convidados. Muito obrigada de coração por você sonhar junto com a gente. E hoje nós temos uma convidada especial, que ela já está aqui comigo, que é a Daiane. A Daiane é especialista também em embelezamento feminino, né, Dai? A Isso. Dai, ela trabalha diretamente com unhas e hoje nós vamos, Dai, tirar todas as dúvidas dessa mulherada com relação às unhas. Uma profissional especialmente para tirar as nossas dúvidas aí. Dai, antes de qualquer coisa, se apresente para nossa audiência, diga quem você é e depois nós vamos batendo esse bate-bola aí. Quero agradecer a Jéssica pelo convite. Meu nome é Daiane, eu sou especialista em unhas de gel voltado para naturalidade e já faz mais de 3 anos que eu estou no mercado. Legal, Dai. A Dai também, ela tem eu falo que me move um pouco mais quando o profissional que senta aqui comigo tem um serzinho chamado filho, Aham, né? A Dai sim. também é mãe, né, Dai? Sou mãe. Então, empreende Isso, e tem um filho ao mesmo tempo. isso mesmo. Como é que é isso pra você, Dai? Como é que é Olha, a sua dinâmica? assim, quando a gente tem filho, é um pouco mais desafiador, Sim, né? Por quê? Envolve um outro tipo de rotina. A gente precisa se organizar quanto aos horários, a gente tem outras prioridades, né, como casa, família, esposo, filho, e a gente ainda precisa focar no nosso trabalho, no nosso empreendimento para fazer crescer e ter aí um desenvolvimento, né, profissional. sim. Eu achei muito interessante, Dai, a gente trazer esse assunto, e até a minha audiência estava perguntando, né? Falou, Jé, eu tô vendo que você tá partindo aí para a área da beleza, trazendo mulheres. Por Uhum. quê, Dai? Eu acredito, eu reforço em todos os episódios. Quando a mãe, a mulher, ela está bem, ela automaticamente, o seu filho passa a estar bem. E a Sim, gente sabe que o processo da mulher sentar lá contigo também, fazer as unhas, é um sim. momento que onde a mulher ela desconecta da casa, desconecta da família em si, da criação, da dinâmica, para focar naquele momento com você, né. Sim. E existe esse cuidado. E eu passei por um momento assim também, eu estava até conversando com a Dai um pouquinho antes. Sim. A gente vai trazer mais dentro do nosso bate-papo aqui, pessoal, a respeito de formatos de unha, dúvidas que eu tenho, dúvida que o pessoal talvez tenha, mas o quanto é importante a mulher se cuidar. E você também passou por esse processo, não passou, Dai? Ah, sim, com Conta um certeza. pouquinho pra gente, por favor, como é que foi essa sua jornada no início? Vi que você também mudou, né, de estúdio. Sim, Conta pra gente. sim, vou contar. Antes de eu começar, eu quero falar, né, que quando a mulher ela se cuida, ela se sente mais confiante, né, ela tem uma maior confiança para lidar com o dia a dia aí. E, assim, eu comecei na área em 2020, bem no Certo. ano da É isso pandemia, que eu ia né. falar, no ano da É. pandemia. Quando nada era provável, eu decidi entrar no mundo das unhas. Eu não sabia fazer nada, eu não sabia nunca fiz unha de ninguém, nunca tirei uma cutícula, não sabia mexer com unha, não sabia nada, nada, nada sobre unhas. Eu simplesmente só cuidava das minhas unhas, por eu ser bem exigente, então eu preferia eu mesma cuidar da unha, porque eu acabava não gostando, né, muito de outro trabalho. Uhum. Então eu mesma me cuidava. E quando eu decidi entrar no mundo das unhas, foi pelo seguinte fato: eu trabalhava na área administrativa Uau! e a menina que eu trabalhava junto, ela sempre estava com as unhas bonitas e eu sempre gostei de cuidar da minha unha. Só que minha unha, o esmalte tradicional, por ele não ter uma durabilidade maior, ele acaba descascando, saindo com muita facilidade. E eu, por ser muito detalhista, uma descascadinha eu já ia lá e arrancava tudo e ficava sem.
E ela sempre com as unhas bonitas. E eu falava: "Não é possível tá o mês todo com as unhas bonitas desse jeito". E aí, como ela era nova, eu comecei a conversar com ela, fazer perguntas pra ela, como que era essa unha de gel, porque eu não conhecia. Que E legal. aí ela foi me contando, e eu fui me interessando. Quando ela falou a seguinte frase: "Quem faz não fica sem", aquilo entrou na minha mente de um jeito que eu falei: "Eu preciso dessa unha". Aí me deu um insight, falei: Aham, "Vou fazer o curso". aham. Fui, fiz o primeiro curso em novembro de 2020, Na pandemia, né? na pandemia. E Aham. durante um ano eu trabalhava na empresa e atendia em casa. Entendi. Você estava fazendo uma transição neste momento. É, na verdade eu fiquei por um ano fazendo isso, Uau. trabalhando Aham. na empresa e atendendo, trabalhando e atendendo. Uhum. Então, para ganhar experiência, para me especializar. Então, durante esse ano, eu fui investindo na área, investindo em curso, investindo em produtos, até que eu vi, chegou um ponto, né, de onde eu trabalhava e tal, que eu falei: não dá mais para ficar em 2 lugares, eu preciso escolher um só. Uhum. E devido a alguns fatos, algumas situações, eu optei por empreender e ficar somente com as unhas. Certo. Foi bem desafiador para mim, porque eu tenho um perfil muito, assim, de metódico, né, tudo cronometrado, tudo tem hora para tudo. Então, assim, eu era meio que um robozinho. Planejadora, Dai? Exato, Aham. desse jeito. Então, Aham. assim, eu tinha uma rotina Certo. na empresa e essa rotina se foi. Eu falei: "O que que eu vou fazer da minha E vida?". eu vou te falar uma coisa, a grande maioria das empreendedoras, quando sai ali da CLT e vem para empreender, acontece isso, porque mexe na dinâmica, né. Isso. Sai totalmente da rotina. Então, Aham. pra mim foi assim, nossa, eu fiquei muito mal. Eu falava: "O que que eu tô fazendo da minha vida?". Eu Aham. chorava, chorava, porque eu não tinha uma cartela de clientes. Certo. Era uma ou outra, né. Então assim, e eu fui e falei: "Não, eu tenho que fazer dar certo. Não tem outro caminho". Só depende de mim. Isso. Aham. Eu não tenho outra opção, tenho que fazer dar certo. Tá. E aí foi, comecei a divulgar, comecei a fazer. Minha pergunta para você ia ser exatamente essa, como é que você fez para dar certo? Ah, é, vamos lá. Bom, todo mundo pergunta, né, como É. que a gente cresce no mundo do empreendimento. Na verdade foi assim, o boca a boca é a melhor divulgação, Sim. não tem outro caminho. Uhum. Tem as redes sociais, lógico, a gente trabalha com as redes sociais, deixar um Instagram visualmente bonito, passar uma confiança para quem está te assistindo, postar nos stories, gravar vídeo, traz confiança para outra pessoa que está do outro lado. Teve muitas clientes que veio através do meu Instagram, através do Google, Que por legal. procurar unha de gel, e eu passei confiança Uhum. pela postura profissional, pelo tirar dúvidas quando elas mandam, né, na mensagem: "Ah, mas e se eu fizer assim? E pode acontecer tal coisa?". Uhum. Então eu consegui, sanar essas dúvidas, passa total confiança, então elas vinham até mim. O resultado final das unhas era o que atraía outras clientes, porque as amigas, parente, viam as unhas, se encantavam com o resultado e me procuravam. Então isso foi chamando outras clientes e, assim, manter um bom atendimento também fideliza. Sim. Né, manter um bom atendimento é o que ia fidelizando. Uhum. Fora outras coisas para conseguir fidelizar cliente, mimo, um cafezinho. Inclusive, pessoal, nós temos aqui, o Dai, um patrocinador oficial de café, viu? É o café, a Aham. Quero Café, que está aqui conosco no podcast. Então, assim, eu tenho certeza que o pessoal, além de provar o café da Quero, também vai amar provar lá um cafezinho com você, o Dai. E eu vi que você também fez essa transição de estúdio, né? Você estava comentando comigo que você estava na Sim, sua casa. E eu acredito que deve ter mexido muito com você como mulher, né, que sim. você, né, tem esse planejamento, Dai.
E como é que foi isso pra você fazer essa mudança? Bom, quando eu decidi sair da CLT, eu queria empreender, mas, dentro da minha casa para ter um maior tempo com o meu filho. Então eu consegui, as unhas me proporcionou isso, para que eu começasse o atendimento em casa. Então foram uns 3 anos aí atendendo na minha casa. Só que de 2021 a 2022, eu comecei a me incomodar no atual local que eu estava. Certo. Eu fiquei incomodada, porque eu abri mão da minha sala, montei o meu espaço na sala da minha casa e continuei os atendimentos ali para ficar mais próxima do meu filho. Mas chegou um momento que para mim já não estava dando mais, né, por conta de estar dentro da minha casa. Eu acho que quando a gente tem uma necessidade, é viável que se Sim, comece o atendimento em casa, sim, mas continuar é uma opção, sim. né. Uhum. Então para mim já não estava, era uma opção não continuar mais atendendo em casa, embora a minha mente ainda estava focada em casa. Então eu procurava uma casa que me atendesse dentro dos quesitos para eu montar um espaço. E eu não encontrava essa casa, por incrível que pareça. Eh, houve muita insegurança aí? Com certeza. E como é que foi? Como que você encontrou essa casa? Porque hoje eu sei que você já tem, então você encontrou. Não, Como que foi? na verdade eu continuo na minha casa, não Hã, saímos de lá, certo, mas, foi um insight, assim, eu consumindo conteúdos, certo, porque eu sou consumidora de conteúdos, certo. e abriu minha mente. Minha mente abriu, falei: "Não, eu vou para um espaço". Que Só legal. que surgiu, assim, de repente. Aham. Foi realmente de repente. No exato dia que eu completava 3 anos de profissão, eu conversei, com a Flávia, e aí ela falou pra mim que tinha uma sala disponível, Certo. e eu falei: "Sério?" Ela: "Sério". Eu falei: "Então tá, vou aí". Fui lá, conheci o espaço, o local, amei, falei: "Mês que vem tô aí". Foi Uau. muito assim, De repente. de repente, e uma decisão certeira. Aham, Sabe, eu falei: "Não posso pensar muito, aham. só vou". Porque assim, quando eu eu decido. Sim. Se eu tô insegura, eu não decido. Tem muito do perfil planejador, Isso, né. Já viu todas as possibilidades do que exato, poderia dar de errado, o que poderia dar certo. Eu exato, gosto muito desse perfil, exato. né, embora eu não sou assim, Dai, mas eu admiro demais, né, porque eu sei que existe todo um Aham. planejamento para ser É. feito. Pra mim é mais assim, tudo é improvável pra mim, né, nada vai dar certo. Mas graças a Deus eu tenho meu marido do meu lado, né, ele me incentiva demais. Eu falo que eu só tô onde eu tô por conta dele. Que legal, Ele me dá muito apoio. que Lá legal. desde o início até hoje, ele é muito positivo e eu sou muito negativa. Uhum. Tudo pra ele vai dar certo e pra mim nada vai dar. Que Mas bom, assim, que ele bom. me E impulsiona. se completa, né, se Isso. completa, Dai. E eu vou É. te falar uma coisa, a grande maioria das mulheres que sentaram aqui e que conversaram, e com as mamães que a gente conversa no nosso podcast, nas redes sociais, enfim, existe essa mesma realidade. Eu quero empreender para estar próximo do meu filho. Essa foi uma realidade Aham. minha também, o que me trouxe para empreender, porque na época tinha CLT, pagava-se muito bem, eu estava numa Aham. área que eu gostava, que inclusive me serviu para um passo hoje para tocar esse podcast. Mas é muito interessante quando você fala sobre isso, né, Dai? Sim, De você se movimentar, planejar, mesmo com insegurança, prosseguir, sim, continuar. Porque veja só, hoje você é um exemplo aí de unhas de fibra, banho em gel, a gente vai falar sobre isso. sim. Mas é muito bom sentar com mulheres que têm essa visão. Fico muito contente, Ai, fico muito contente. Bora tirar a dúvida dessa galera? vamos. Então, nos explique qual é a diferença de uma unha de fibra, o que que é um banho em gel. E Aham. explique para mim também. Vou explicar. Tem muita dúvida em relação à unha de fibra e unha de gel. Tá. As pessoas mandam sempre essa dúvida para mim, principalmente quando entra o primeiro contato pelo WhatsApp, né. E eu sempre explico: a unha, ela é de gel, o que muda é o extensor.
A fibra, ela é um extensor. É ela O que 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 é o extensor? é o que vai dar o comprimento da unha. Aquele que a gente vê assim. É Vai. isso. Tá. Por exemplo, quem não tem comprimento nenhum na unha, a gente aplica o extensor. Aí existem vários tipos de extensor. Fibra, tip, molde F1, molde de extensão completa. E são vários tipos de extensor. Só que o que ganhou visibilidade, principalmente aqui no Brasil, é a fibra de vidro. Então, as pessoas confundem unha de gel com unha de fibra. Na Entendi. verdade, ela é somente o extensor. Então, o que a gente faz? Faz a aplicação da fibra, que elas são fios, Uhum. em fios. A gente aplica esses fios de fibra, são fibras de vidro mesmo, tem na composição vidro. Uhum. A gente aplica e por cima a gente coloca o gel. O que dá resistência à unha é o gel. Entendi. Então, ela sai, mas o tipo de extensor é a fibra. Uhum. Então, essa é uma dúvida, assim, bem frequente até hoje, mesmo tempos aí que a unha vem. Mas desde que eu iniciei, de 2020 para hoje, 2024, o mundo, assim, das unhas cresceu muito. Explodiu, né, Explodiu. né, Dai? Sim, Explodiu, avançou explodiu. muito. O mercado, né, de unhas avançou muito. Assim, as marcas, hoje tem muito mais marcas para você trabalhar. Antes não tinha, antes era 3 marcas no mercado. Hoje tem muito mais opção. Então, assim, tem muito mais opção para quem está entrando agora, né, nessa área. E tem muito mais opção Uhum. para fazer as unhas. Ô, Dai, e me fala uma coisa que é uma dúvida minha, tá? Uhum. Qual é a durabilidade dessa unha? Vamos lá. Vamos falar de uma realidade de uma mãe. Uma mãe. É, uma mãe. Aquela mãe que ela acorda, ela tem que levar os filhos para a escola, ela volta. Ou às vezes ela vai trabalhar, ou às vezes ela prepara um jantar, um almoço, que tá Uhum. ali no dia a dia, fazendo as coisas do dia a dia. Sim. E que não tem ajudante em casa. Por Olha, que eu falei não tem ajudante em casa? Porque provavelmente ela lava, passa e cozinha. sim, E tem tudo, é tudo manual, tudo né? manual, com certeza. Normal. Normal, a rotina continua a mesma. Tenho clientes que são mães, tenho clientes que são donas de casa, tenho clientes que trabalham com faxina pesada e E normal. que mantém a unha. Mantém a unha de Que 20 a legal. 30 dias, a unha se Uau, mantém. uau. O que precisa ser feito para que essa unha se mantenha? O cuidado dela em casa. Certo. Vai mexer com um produto químico que seja mais forte? Utiliza luvas. Sempre recomendo que utilize luvas. Uma louça ou outra, tudo bem, lavar sem luva, normal, a unha não cai, a unha não descola. Ela se mantém ali pelos seus 30 dias. Uhum. Eu tenho cliente que gosta, que assim, é dona de casa e gosta de cuidar de planta. Ela sempre põe luva para cavucar, ficar mexendo lá na terra, né? E chega com as unhas impecáveis. Sim. É interessante você falar isso, né? Porque no final das contas tudo vai de nós mesmos cuidarmos, né? De Isso. nós. Tem todo o cuidado. É 50% profissional e 50% cuidado em É casa. por isso, Dai, e até nossa audiência aqui, eu super recomendo o trabalho da Dai, porque a gente, claro, a gente consome muito conteúdo, isso que você Sim, falou, eu também, sim, né, me identifico. E, gente, a gente vê profissionais e profissionais. E exato. não é, tipo, raro a gente ver aquelas unhas que tá enorme aqui, assim, né? E Aham. aquela. E aí você fala: Meu Deus, como é possível a pessoa achar que isso é É normal. normal? Exato. E não é, Dai. Não, não Não é. é. O que acontece nesses casos? É a falta de técnica. Tá, Ela precisa de uma especialização melhor. tá, Porque às vezes, por exemplo, tem profissional que apenas um curso para ela basta e tá tudo bem. certo. Ela faz a unha, ela acha que tá bom, tem clientes que vão pagar pelo bom dela Aham. e tem profissionais que são exigentes. Eu sou uma profissional exigente. Uhum. Para mim, ainda o meu resultado não tá do meu agrado. Uhum. Nunca vai estar, Sim. né? Eu sempre vou procurar evoluir. É, até que você acabou de dizer que esse mundo ele tá cada vez mais Isso. E avançado. a gente tem que acompanhar o mercado. Sim, Né? Porque quem não acompanha o mercado fica para trás. sim. Então, nunca é um curso só. Especialização, você sempre tem que estar se especializando. Uhum. Precisa fazer, por exemplo,
para você almejar um bom resultado, não só nas unhas, mas profissionalmente, precisa de outros tipos de curso. Por exemplo, eu fiz curso de marketing, eu fiz curso de financeiro, para poder me organizar, ainda mais eu, né. Eu fiz de absolutamente tudo da eu a empresa, É, né, Dai? sim, ainda mais eu, né, tem que estar tudo, assim, cronometrado para mim. Sim. Muito bem organizado, saiu da minha rotina, meu Deus, mexe comigo, assim, de um jeito, mas enfim, consigo lidar com isso. Aham. Hoje eu aprendi a lidar Sim, com muita coisa, sim. principalmente atendimento ao cliente, Certo. porque às vezes sempre tem uma intercorrência aí no meio do caminho, a gente precisa aprender ter esse equilíbrio, esse Quais jogo de intercorrências? cintura. Vou cutucar a Dai aqui. Quais intercorrências, Dai? Por exemplo, Porque eu já falei aqui, né, até eu tive uma convidada que faz lashes, né, a gente uhum, estava falando muito sobre isso, de o cliente isso, marcar, era isso que desmarcar, eu ia como é que falar. é? Como é que é isso pra você? Por exemplo, eu planejo toda a agenda. A cliente vem, eu já agendo o próximo horário dela, ela vem, eu já agendo o próximo horário dela. Uhum. Se, por exemplo, eu mando sempre um dia anterior uma mensagem de confirmação para que ela confirme, e no outro Quanto tempo dia, mais ou menos dura o atendimento, Dai? depende do procedimento, Tá. tá? Esmaltação em gel entre 1h30 a 2 horas, aí depende se ela vai querer uma nail art, se ela vai querer a cor do esmalte também influencia no tempo, porque tem esmalte que é um pouco mais demorado para passar, Entendi. por conta da cor. E a aplicação da fibra de 2 a 2h30 Tá. também, dependendo da unha e do Ou tamanho. seja, já consome um tempo na sua agenda, né? Exato, exato. Então, tipo assim, aconteceu esses dias de eu agendar uma cliente e ela não comparecer, não respondeu mensagem, não atendeu a ligação e pra mim, eu fiquei Uhum. acho que uns 5 dias remoendo aquilo. Digerindo aquela, oh meu Deus. Então, para Aham. mim é um pouco mais difícil, porque Sim, sai da minha rotina, só que eu tenho que prever esses tipos de sim, acontecimento. E eu tenho que estar preparada para isso, sim, né. Enfim, é esse tipo de sim. acontecimento que Que acontece acontece. mesmo, é uma realidade É. o Dai, não é só sua, é Uhum. nossa, mas é o que eu falo muito, venho falando durante os nossos programas, que a gente precisa encontrar meios para lidar com isso, e eu tenho Sim. certeza que a nossa, audiência também passa por isso, né. Graças a Deus eu posso falar para você que o índice disso é muito baixo. Sim, que bom, que Em bom. rel em referência à quantidade de clientes que eu atendo, assim, né, a todas as clientes, o perfil de clientes que eu atendo, é de mínimo, assim, que acontece isso, muito Que pouco. bom, Dai, que bom. Porque eu sempre faço uma política de atendimento. Certo. Eu tenho a política de atendimento, então elas têm as regras para poder frequentar o meu espaço. Uhum, Quer fazer unhas comigo? É dessa forma? uhum. Tem a política de atendimento, então tem regras. Eu gosto quando você fala assim, me transmite a sensação de eu estou respeitando o meu trabalho. É Sim, por isso que eu sou o que eu sou. é. Simples assim, né, Dai? Sim. Viu? E deixa eu te falar uma coisa, como é que é quando a pessoa chega lá no seu Uhum. estúdio, ela te manda contato lá no Insta ou para quem te mandou a indicação, né, o QI. Como é que é após isso? Existe um atendimento de personalização que você olha e fala: "Você vai precisar disso ou você disso", ou Sim. não existe um padrão para todas? Como é que é isso? Assim, na verdade, ela faz a unha de acordo com a vontade dela, Certo. mas eu avalio a unha dela Uhum. e falo: "Esse formato seria melhor para sua unha", porque Legal. cada uma tem um tipo de unha. É até como se funcionasse como uma consultoria individual, Isso. né? Que nem, por exemplo, eu tenho as unhas que elas têm o crescimento para baixo. E então as minhas unhas, ela toda aplicação, toda manutenção tem que fazer uma retificação de ponta para que ela fique uma unha mais reta, Sim. harmônica, né. Então, assim, para que não fique aquela unha caída. Aquela coisa esquisita que eu falei agora há Isso. pouco. Né, então Entendi. eu trabalho com a harmonização das unhas. Legal. Então, por exemplo, tem clientes que ela tem uma unha formato em pera, Certo. a gente fala formato pera ou formato trapézio. Uhum. É esse formato. O indicado para esse tipo de unha são as unhas amendoadas, Hum. né, que é uma unha mais,
Aquela que eu sou fã. Isso, que é o formato da sua unha, que é o que vai Aham. ficar harmônico pra unha dela, Legal. né. Então tem as unhas quadradas. Eu trabalho com os 2 formatos. Eu Certo. não gosto dos outros, porque não transmite pra mim a a naturalidade. Eu Uhum. escolhi trabalhar com naturalidade. Certo. Tem profissionais que fazem todos os tipos de formatos. Eu trabalho somente com os 2, porque eu escolhi trabalhar com a naturalidade. Legal. Por que que eu tô perguntando isso pra Dai, gente? Eu estive fuçando, literalmente fuçando, escafunchando, como diria minha avó, Aham. no perfil do Insta dela, e eu achei muito interessante, Dai, que você fala ali que as unhas comunicam, né. E até quero trazer aqui um episódio da minha vida pessoal, já comentei com a Dai, e aconteceu comigo o seguinte: eu tinha a unha quadrada, e aí eu sentia que na unha quadrada eu quebrava mais ela, Sim, e eu também às vezes batia mais, sabe. exato. Aí até fazendo as unhas surgiu a ideia de eu fazer a amendoada. É amendoada que fala mesmo? É Ou almond? almond amendoada. Tá. E aí, nesse mesmo momento, foi um caos nas minhas redes sociais, porque não, mas porque quem usa essa unha é funkeira, porque mãe de família não usa essa unha. Eu tô dando uma ênfase aqui, né, Aham, porque isso na época me deixou muito desequilibrada. aham, Falava: "Gente, como é que pode um negócio desse? A gente tá falando de unha, a pessoa tá falando de personalidade, disso, daquilo, me comparando com isso, aquilo". Uau! aham. Gente, isso foi assunto de terapia minha. Tá entendendo? Foi Aham. muito forte pra mim, Sim, né. E aí eu vi que lá nas suas redes sociais, Dai, você, exemplifica o que cada unha transmite, sim. né. Olha o que a falta de conhecimento faz, né. Exato. Posso falar aqui pra nossa audiência? Claro. Eu anotei para não esquecer, gente. Olha só, a unha quadrada, elas estão relacionadas à liderança, força e autoridade. Isso aqui tá lá nas redes sociais da Dai, tá? Vocês podem pegar lá depois. As unhas redondas, elas passam a ideia de delicadeza, praticidade e descrição. A unha estileto, que foi o que a Dai falou agora há pouco, ela transmite a mensagem de modernidade, sensualidade e muita personalidade. E as minhas unhas, que é almond ou amendoada, transmite muita sofisticação e elegância. Dai, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação dessas unhas? Sim. Só ressaltando que realmente as unhas quadradas, por ela ter as quinas, Certo. ela tem um índice maior de quebra. Então é real É mesmo. real, sim, isso Aham. faz sentido, Sim. tá. Então, por exemplo, eu tive clientes que faziam a quadrada e tinha muita quebra. Uhum. Eu falava: "Vamos arredondar". Uhum. Só que algumas ainda têm um pouco de resistência, porque não gostam do formato, né, mas o formato almond, ele é mais confortável para o Certo. dia a dia. Principalmente, por exemplo, quem é mãe com criança pequena, mãe com bebê, o indicado total é o oval, formato oval ou a almond, Uhum. né. Uhum. É os 2 formatos que são indicados. Uhum. E a quadrada é para quem, assim, já é acostumado mesmo com a quadrada e sabe. Só que a quadrada, para que ela não tenha um índice maior de quebra, é ideal que deixe ela sempre menor, um tamanho sempre menor. Uhum. Quanto maior a unha, mais chance de quebra ela tem. Tá. E com a unha de gel, se quebrar, pode danificar a própria unha natural. Então, Entendi. nos meus atendimentos, eu sempre aconselho a cliente deixar um tamanho ideal ao tamanho da unha natural dela, do Uhum. leito cada cliente tem um tamanho de leito. Certo. O que que é o leito? O leito é a nossa parte da unha, sem a ponta. Tá, A ponta a gente chama de borda livre, tá. tá. Então o leito dela é esse tamanho aqui, cada umas tem menor, outras têm maior, o leito, tirando a ponta da unha. Uhum, Então, de acordo com esse tamanho de leito, é o ide seria o tem o tamanho ideal para unha. uhum. Então eu sempre indico. E no dia a dia ali, ela quebrou, ela não pode cortar? Não, o ideal é ir remover. Tá. O ideal é remover. Uhum. E as unhas elas comunicam sim, Muito, né? muito, É. sim.
Eu estava até preocupada, né, porque ontem eu não consegui fazer minhas unhas, eu falei: "Gente, eu vou entrevistar a Dai, uma super especialista em unha, e as unhas vai estar um horror". Eu falei: "Não, deixa eu já dar um jeito nisso aqui". Mas eu percebo muito isso, Dai, porque às vezes você tá com uma unha bem às vezes não, na grande maioria das vezes você tá com a unha bem feita e a mulher, ela é muito perceptiva, né. Sim. Eu preciso dizer que, infelizmente, não é nem felizmente, infelizmente, a gente acaba se arrumando uma para as É, outras. de acordo com as pesquisas, a mulher, quando ela olha uma mulher, o segundo lugar que ela olha são as unhas. Ah lá. Uau! Fala mais sobre isso. É. Aham. O primeiro são os seios, por incrível que pareça, de acordo com as pesquisas, tá. A primeiro impacto, por exemplo, eu tô vendo você pela primeira vez, Certo. isso é dentro das pesquisas, o que a mulher ela enxerga, a primeira coisa, ela olha os seios, a segunda são as unhas. É porque aí depois você começa a comunicar, você vê a pessoa até tentando Isso. acompanhar Aham. a mão. Isso aconteceu semana passada no podcast, gente. A minha entrevistada veio com uma unha maravilhosa, eu Aham. entrevistando ela, eu aqui olhando na mão dela, falei: "Gente do céu, eu vou ficar É, louca não tem aqui". como. Ainda mais depois desse surgimento da unha de gel, que avançou muito, por onde você vai, você olha as unhas. Sim, Não tem como, sim, não tem como. sim. Então, assim, torna-se algo prático, e porque a pessoa ela vai uma vez ao salão para fazer as unhas, e ela permanece o mês todo com a unha. E a falta, né, de tempo do dia a dia da mulher, que é muito corrido hoje, né, a mulher hoje ela trabalha, ela tem casa, filhos, então a falta de tempo de ir toda semana fazer as unhas, traz uma praticidade maior para ela, as unhas de Nossa, gel. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ô Dai, e agora eu queria falar com você, até ouvir você falando aí, eu já sabia também, a gente lida também com mães, né, que querem fazer uma graninha extra, Sim, querem fazer uma renda extra. Afinal de contas, tanto eu quanto você, nós entramos nesse mundo do empreendedorismo para estar junto com os nossos filhos. sim, A mãe que nos ouve aqui, a mulher que quer trabalhar com isso, eu sei que você dá cursos também, né, de especialização. Você sim. falou sobre isso, que é importante a gente estar sempre se especializando. Como é que funciona esse seu atendimento de especializar outras mulheres? A mulher precisa já ter uma base do que ela sabe, ou não? Ela já tem que estar no modo avançado para ir aprender com você? Como é que é isso? Me fala um pouquinho mais. Não, ó, hoje eu trabalho com iniciante, então, por exemplo, quando eu iniciei, eu também Certo. não sabia nada, Aham. nem tirar uma cutícula, eu Uau, aprendi tudo do zero. uau. A pessoa a mulher que ela queira se especializar, eu dou o curso de iniciante, ela vai iniciar do zero, tenho suporte durante 6 meses para que e eu ir acompanhando ela conforme as dúvidas vão surgindo, porque é muita dúvida no início, muita Então dúvida existe um mesmo. investimento inicial do acompanhamento e de material também existe. Também Não existe, tem como, né, não tem Dai? Não tem como. como fugir disso. A gente falou sobre isso num Sim, episódio passado também, que é um investimento que a gente faz na nossa exato. carreira. Ela chega pra você e não sabe nada. Não sabe Ela vai nada? aprendendo, Isso, ela tem o suporte por 6 meses. por 6 Ela meses. faz modelo, como é que é? Como ela nunca pegou no motor, então é só eu e a aluna. E Pessoal. pessoal, Aham. isso. O curso VIP trabalha assim. Para que ela sinta o peso do motor, porque a broca, se passado de forma incorreta na unha, ela pode causar uma lesão permanente. Certo. Então, eu vou ensinar ali ela o peso do motor, a rotação do motor, a forma tem o grau, né, da broca que pode ser passado na área da cutícula para não causar nenhuma lesão Certo. na unha natural da cliente e trazer uma lesão permanente. Uhum. Já peguei casos assim, De causar uma lesão permanente, Dai. permanente, E aí, o que permanente. que acontece? Não tem mais o que ser feito. Por conta de broca ou até mesmo espátula, tá? Aquelas Uhum. espátulas de ferro, Sei. se passar incorretamente para levantar a cutícula, também pode causar uma lesão permanente. Nossa. Eu já entro uma parte mais técnica, né, para eu poder Uhum. falar aqui, talvez a gente não tenha tempo suficiente para falar Sim, da parte técnica. sim, sim. Mas o quanto é importante ter esse acompanhamento pessoal, Sim, né, sim, junto ali, vivo com isso. você. E Para que existe depois ela pegue modelos e vá treinando nas modelos. tá.
E a profissional que tá querendo uma especialização um pouco, não, quero aprender com a Hã. Dai. Você também atende? Atendo. Tem a Tá. especialização, aí é o curso avançado que a gente fala, né. Uhum. No curso avançado, caso ela queira se especializar, né, tá insatisfeita com o resultado e quer alcançar um resultado mais natural, uma unha mais harmônica, né, tem também o avançado. Legal, legal. Ô Dai, eu vi que você tá trazendo novidades para esse ano. Sim. Eu falei: "Eu vou perguntar, vamos ver o que que ela vai conseguir nos soltar". Eu sei que ela não pode soltar muito, né, afinal de contas projetos novos, são projetos novos, Sim. eles têm exclusividade. Mas você não pode dar só uma pitadinha aqui pra gente não? Ai, meu Deus. Só uma pitadinha de alguma coisa? Bom, vamos dizer que seja uma marca. Legal, legal, Uma marca. legal. Dai, você é tão importante, né, minha É, amiga, é tão importante. sim. Como é que você se sente quando você olha todas essas decisões? Porque, né, para esse perfil planejador Uhum. conseguir ir fazer acontecer, como é que você se sente? A gente vai se sentindo realizada, né. Gostoso Vai ouvir isso. realizando os sonhos, projetos, coisas assim que, Aham. por exemplo, que eu era muito travada para fazer, por exemplo, para empreender, jamais eu imaginei que na minha cabeça eu empreenderia. E conseguir hoje fazer tudo que eu tô fazendo, para mim é um avanço, assim, extremamente, sabe. É Gigantesco. gigantesco. E só que assim, as minhas decisões são um pouco lentas, né, então assim, eu vou com muita calma naquilo que eu tô fazendo, mas eu consigo executar. Bom, que Eu bom. consigo executar. Fico Então, feliz. essa é uma nova marca, assim, que veio também como um insight, porque é importante a gente ter contatos com pessoas com mente maiores que a sua, Certo. né. Pessoas mais inteligentes, pessoas que têm muito mais experiência com você. Então, eu ouvi de uma pessoa pra, o que no mundo das unhas que ninguém faz, que você pode Uau! fazer? O que Uau! diferencial que você pode trazer? E é real. Eu falei: "Poxa, é verdade, deixa eu pensar". E fui pensando, pensando e, assim, eu acompanho muitas pessoas que têm mais engajamento, pessoas que, são bem-sucedidas, e eu vou olhando e analisando o que que elas fazem para estar onde estão. Que legal. E eu vou analisando o perfil e vou acompanhando para também ter insights do que eu posso estar fazendo. E E crescendo, né, crescendo Dai? também, Muito tendo legal. como inspiração essas pessoas que já estão num nível maior que eu. Muito legal. Daí, se você pudesse deixar um recado para nossa audiência hoje, nossas mães, mulheres, né, qual seria esse recado? Lembrando que a gente tem aí uma mamãe, talvez, que queira começar a empreender, ou a gente já tem aquela mãe que já está nesse processo de Uhum. autocuidado, ou tem aquela ainda que quer iniciar. Qual seria esse recado que a Dai, profissional, mãe, empreendedora, planejadora, daria para essa mamãe ou para essa mulher, Dai? Bom, se você tem um sonho, que você persista nesse sonho, não desista, porque os desafios vêm, todos os desafios vêm, e a gente não pode desistir. Desistir não é uma opção. Isso fala muito da sua história também, né? Fala, com certeza. Eu não tenho opção Sem de dúvida desistir. nenhuma, desistir nunca foi uma opção. Não, não. Você sabe que é muito legal você estar falando isso, porque ontem mesmo eu fiz uma reflexão e eu até queria trazer aqui no podcast também, né. Eu venho muito nesse processo de reconhecer tudo isso que eu tô passando, que eu passei também. E ontem eu me confrontei com uma dúvida, né, dizia assim: "Qual é o presente na minha vida que eu ainda não estou reconhecendo?". Uhum. E é tão forte É. isso, né, porque o podcast para mim é um presente. Aham, Estar com você, com outras pessoas aqui para mim é um presente. aham. Então, assim, eu acho que essa é uma maneira muito legal de a gente finalizar esse bate-papo de hoje, te agradecendo, né, deixando aí para as nossas audiências, de que vão lá, conheçam o trabalho da Dai. O link do seu Insta eu vou pôr lá na descrição, tá aqui embaixo. Gente, olha, é só você clicar, você vai ser direcionado diretamente para o perfil da Daiane, vocês vão conhecer o trabalho dela, a mulher incrível que ela é,
que ela já vem desenvolvendo. Lá também tem todas as fotinhas, né, Dai? Tem todos os trabalhos Tem umas lindos. pastinhas lá, lindos mesmo. Eu fiquei babando, Eu viu? sou suspeita de falar, porque Eu eu fiquei gosto do babando meu e tem trabalho. tira dúvidas, né? Se o Sim, pessoal tiverem mais pode dúvidas, perguntar. pergunta que a Day, ela tá sempre abrindo caixinhas de perguntas lá, ela também responde. A Day é das nossas, que abre a câmera lá, fala. Sim. Eu sempre trago conteúdos informativos para audiência, porque muitas têm dúvida, né? Sim, essas que a Muitas gente têm falou dúvida. são poucas das que Poucas, tem, né? Eu ia muitas. até fazer uma aqui, mas não vai dar tempo. Aham. Mas, pessoal, ficou com alguma dúvida? Clica aqui, ó, no link, vai no Insta da Dai, pergunta, ela tenho certeza que ela vai responder aí para vocês com o maior carinho. Dai, muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Né? Quer deixar aí sua última fala para nossa audiência? Vai ser um prazer mesmo, o pessoal te ouvir agora. Mais um pouquinho. É isso. Eu não sei mais o que dizer. Ah, tá tudo certo, Tá gente. tudo certo. Um beijo, Dai. Eu que Brigadão. agradeço. A gente se vê em breve. E, pessoal, curtam, se inscrevam no canal, compartilham com as mães, com as mulheres que vocês conheçam, porque vem muitas coisas boas por aí também. Beijo. Tchau, tchau.